Palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo de número 96, nós leremos os versos de 1 a 3, é o texto que servirá de referência para a exposição bíblica desta manhã. Livro dos Salmos, no Salmo de número 96, apenas a título de lembrança, eu sei que os irmãos sabem disso, mas no livro dos Salmos nós não temos capítulos. Então, a melhor forma de a gente apresentar, de escrever, é através de números. Então, o livro dos Salmos, que é o conjunto de Salmos, o Salmo de número 96 e não o capítulo 96, porque é uma coletânea de cânticos, poemas, em que foram ali reunidas ou reunidos para que pudesse fazer a composição deste livro. Assentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Dia após dia, proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Palavra do Senhor. A missão de proclamar o Evangelho não é uma tarefa exclusiva para pastores, missionários de tempo integral, aqueles que nós investimos, adotamos, por exemplo, os que estão no exercício de missões mundiais, de missões nacionais ou de missões estaduais. Proclamar o Evangelho não é um compromisso apenas da liderança da igreja, do ministério diaconal, dos ministros das mais diversas áreas, mas proclamar o Evangelho é o compromisso de todos nós, um compromisso de cada servo e cada serva do Senhor, porque todos somos missionários. Todos nós recebemos o comissionamento do Senhor de anunciar as boas novas de salvação. Quando o Senhor Jesus Cristo, ao cumprir a sua missão aqui na terra, a missão de Deus, aquilo que nós conhecemos como a Missio Dei, a missão de Deus de levar a salvação a toda a humanidade, Ele compartilhou essa missão conosco, comigo e com você. Nós fomos comissionados a levar essa palavra de esperança, a levar essa mensagem do Evangelho. O Salmo de número 96, ele nos mostra que o louvor a Deus está diretamente ligado a esta missão, a proclamação do nome do Senhor entre as nações. E quando escolhemos esse texto, irmãos, a partir do tema que está proposto para a nossa reflexão nesta manhã, somos todos missionários, alguns se perguntaram e compartilharam comigo: pastor, o texto é esse mesmo? Porque nós estamos falando sobre o mês de missões mundiais, somos todos missionários, e o texto que está indicado é um salmo no Antigo Testamento, mas já havia trabalho missionário no Antigo Testamento, e o texto, de repente, não poderia ser algum texto extraído do livro dos Atos dos Apóstolos, de alguma epístola paulina, de alguma carta paulina, ou quem sabe até o próprio texto da grande comissão de Mateus no capítulo 28. Mas é importante, irmãos, que nesta manhã entendamos que o trabalho missionário, ou seja, a missão de Deus que é comissionada e que é compartilhada com o seu povo, ela já tem início no Antigo Testamento. Muitas vezes pensamos que a missão de alcançar as nações começou no Novo Testamento, especificamente no texto de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, texto que nós conhecemos como texto da grande comissão. No entanto, o Antigo Testamento já revela que o plano de Deus para que todas as nações conheçam a sua glória passa
por a história do povo desde o início, ou seja, a história do povo de Deus desde o seu início. A missão de Deus, ela sempre foi global. A missão de Deus e o propósito do Senhor sempre foi de levar a sua mensagem a todas as nações, desde os tempos mais remotos. Quando, por exemplo, fazemos referência e lembramos do texto de Gênesis, o capítulo 12, quando ali o Senhor chama Abraão, ele ali comissiona Abraão e faz uma promessa a Abraão, e ali está enviando Abraão como missionário. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão para ser um pai de uma grande nação, Israel, com um propósito de abençoar todas as famílias da terra. Ele tinha uma missão. A eleição de Israel, ou seja, a escolha de Israel, o povo hebreu como povo escolhido, não colocava sobre ele a ideia de exclusividade, mas sim um meio pelo qual Deus traria a salvação a todos os povos. Israel foi o povo escolhido de Deus para levar, por meio dele viria o Salvador do mundo. Por meio dele viria o Messias, e cabia a Israel, e tinha Israel a missão de levar essa mensagem a todos os povos e a todas as nações. O chamado de Abraão já apontava para um plano global de redenção. Através do chamado de Abraão, o Senhor o envia como missionário para que a partir da nação que viria dele, a que essa nação pudesse compartilhar o amor de Deus a todos os povos. Israel foi chamado como a luz para as nações. Quando olhamos para o texto de Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 6, nós encontramos: vós sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. O sacerdote que o Senhor escolheu, o seu povo, para compartilhar do seu amor, para levar a palavra de Deus, para anunciar as boas novas. Deus escolheu Israel não para guardar para si essa bênção, mas sim para que o reino do Senhor, o reino de Deus, fosse anunciado e compartilhado entre todos os povos e todas as nações. Quando olhamos para o livro do profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 49, versículo 6, em que encontramos o texto bíblico: também te darei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O Senhor mais uma vez estava confirmando, reforçando, ratificando que a vontade de Deus é que por meio do povo de Israel, aquela nação pudesse ser missionária levando a mensagem do Senhor. A mensagem de que por meio do Messias, o Salvador Jesus Cristo que viria, todos os povos seriam salvos. Deus envia o seu povo para proclamar a sua glória. Deus escolhe o seu povo desde os tempos mais antigos para que todas as nações sejam alcançadas pelo amor do Senhor e pelo amor de Deus. Nesse sentido, irmãos, nós compreendemos, nós aprendemos que desde o Antigo Testamento somos todos missionários. O povo de Israel, que foi escolhido há muito tempo atrás, é um povo missionário, chamado para cumprir a missão de Deus. E nós, como igreja do Senhor, somos um povo missionário para levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. E a partir do texto que lemos, tendo como referência esse tema, somos todos missionários, podemos aprender, em primeiro lugar, que a missão que o Senhor compartilhou conosco, começa com a adoração a Deus. Versículos 1 e 2 do texto que lemos nos diz: cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A missão começa, irmãos, no coração de quem o adora, de quem adora a Deus. Quando somos transformados pelo Senhor e quando a nossa vida reflete a adoração a Deus, ou seja, quando o nosso compromisso, as nossas ações, elas representam a vida de um homem e de uma mulher que foi transformado, que foi transformada pelo poder de Deus, aí começa a nossa missão.
porque Deus escolhe homens e mulheres transformados em adoradores, para que através deles a missão do Senhor seja realizada. A missão começa com a adoração. Essas duas realidades, elas não estão separadas, elas estão intrinsecamente juntas, reunidas, pois aquele que é missionário precisa ser, antes de tudo, um adorador. Aquele que tem como compromisso proclamar a mensagem do Evangelho, pregar as verdades de Deus, ele precisa demonstrar na sua vida, no seu coração, um coração de adorador, um coração de alguém que é transformado pelo Senhor. Cantai um cântico novo ao Senhor. Quando olhamos para o momento do chamamento do profeta Isaías, ou seja, o texto de vocação do profeta Isaías, Isaías capítulo 6, versos de 1 ao 8, nós encontramos ali o registro de que o profeta, ele tem uma visão da glória de Deus, e ele reconhece o seu pecado. Ele diz que não é digno de cumprir aquela missão, e ele recebe o perdão do Senhor ali, e imediatamente ele responde ao chamado missionário: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele começa ali a glorificar o Senhor, ele começa ali a exaltar o nome do Senhor, a dizer: santo, santo, santo é o Senhor de toda a glória. Porque o missionário, ele tem um coração de um adorador. A verdadeira missão passa necessariamente pela adoração. Quando aqui, irmãos, estamos louvando ao Senhor, nós estamos exercendo o nosso papel, a nossa função como missionários do Senhor. O missionário, quando está no campo, ali dedicando seus melhores dias, seus recursos, seus talentos, ali é uma maneira prática de demonstrarmos também a nossa adoração. Todas as vezes, quando assumimos o compromisso de realizar uma missão, estamos ali como adoradores ao Senhor. Ontem, no início, fim da tarde e durante a noite, os homens da igreja, os homens da promessa, estiveram em missão, aqui ao lado, falando do amor de Deus, compartilhando o alimento com aquelas pessoas que tinham a necessidade. Aquele trabalho ali foi um trabalho missionário. E aquele trabalho ali foi realizado por adoradores. O missionário é, antes de tudo, um adorador. E quando nós nos colocamos nesse lugar, meus amados irmãos, estamos realizando a obra do Senhor. Fazer missões é muito mais do que um serviço, muito mais do que uma tarefa. Fazer missões é um ato de adoração ao Senhor nosso Deus. Por isso que a igreja do Senhor, ela é desafiada a ter essa compreensão de que todos somos missionários. Eu sou um missionário do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, é um missionário, uma missionária que o Senhor tem separado, que o Senhor tem destacado para cumprir o propósito que o Senhor tem colocado para a sua igreja, que é de levar o amor de Deus, proclamar as boas novas de salvação. Pois quando nós amamos a Deus, nós o adoramos. Quando nós amamos a Deus, nós o servimos. Quando nós amamos a Deus, nós entregamos a nossa vida a Ele. O que há de mais precioso, a nossa vida nas mãos do Senhor. Nosso louvor não deve ser apenas, irmãos, dentro da igreja. Eu louvo a Deus porque a igreja tem cantado com expressão, tem louvado ao Senhor como a atitude, demonstrando que sim, está rendida aos pés do Senhor. Mas este cântico, aqui o cântico novo que o salmista nos diz, deve ser a representação do serviço ao Senhor através da nossa missão. E aqui nós podemos refletir inicialmente. Temos servido ao Senhor através da nossa adoração. A nossa adoração tem sido a expressão do serviço a Deus. Mas nós também, irmãos, aprendemos uma segunda lição a partir desse texto, que missões é um anúncio constante da salvação. Ou seja, fazer missões não é reservar
um dia, apenas um horário, uma ocasião, uma oportunidade para cumprir a missão que Deus nos comissionou. Mas sim, é um anúncio constante. Olhamos no versículo 2, a segunda parte do versículo 2, onde encontramos: dia após dia, proclamai a sua salvação. A missão não é um evento ocasional. E os irmãos sabem, a nossa igreja, aí louvado seja Deus por isso, anualmente realiza várias ações missionárias. Realizamos viagens missionárias, realizamos a evangelização nas praças, realizamos, enfim, muitas ações ministeriais com esse propósito. Mas precisamos entender que a missão não é um evento ocasional. A missão não é apenas uma estratégia, a missão não é apenas uma tarefa, mas a missão é um estilo de vida. Fazer missões como estilo de vida. Quando pensamos assim, irmãos, tudo muda. Porque em cada oportunidade que o Senhor nos concede, é uma possibilidade, uma oportunidade que temos de fazer missões. E aí já compartilhei com os irmãos aqui, em outro momento, trazendo aquilo que, quando estivemos, ano passado, por ocasião do nosso encontro de líderes, né, intencionais, que realizamos ano passado, no mês de março do ano passado, ali compartilhando uma experiência que me fez ver uma outra perspectiva de fazer missões, que foi compartilhado pelo pastor William Salgado, que esteve conosco. E ali ele disse o seguinte: olha, quando nós estamos num posto de combustível, nós vamos fazer missões ali, e aproveitamos e abastecemos o carro. Mas o nosso propósito ali não é abastecer o carro, é levar a mensagem do Evangelho. Quando nós vamos numa padaria, comprar um bolo, né? Comprar um pão, algo desse tipo, nós estamos ali para fazer missões, e aproveitamos a oportunidade, a conveniência, e compramos alguma coisa. Quando nós estamos nas nossas atividades diárias, nós estamos ali como missionários. Irmãos, isso faz toda a diferença. Muda completamente a nossa perspectiva. E aí faz com que entendamos que missões, ou fazer missões, é um estilo de vida, e não um ato ocasional. O salmista, ele nos chama a anunciar a salvação todos os dias. É o que o texto nos diz, dia após dia, todos os dias, anunciar a salvação em todos os momentos, em todas as oportunidades, porque cada oportunidade é um privilégio que Deus nos dá de falar do seu amor. E quando nós expressamos esse amor através da adoração, as outras pessoas, elas são impactadas por esse testemunho. Isso significa, irmãos, que missões acontecem em cada conversa, em cada atitude, em cada oportunidade que nós temos de compartilhar o amor de Deus. E fica o desafio para todos nós. Nós temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos concedido. Nós temos utilizado das oportunidades que Deus tem nos colocado no nosso local de trabalho, na escola, na faculdade, na nossa vizinhança, nas conversas informais que o Senhor nos permite ter durante o dia, durante a semana. Nós temos aproveitado essas oportunidades para fazer missões, para levar o amor de Deus, para proclamar as boas novas de salvação. Lembremos do exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós encontramos ali, registrado pelo evangelista João, no capítulo 4. Aquela ocasião em que a mulher samaritana está num poço, realizando uma tarefa do seu dia a dia, foi buscar água, e o Senhor Jesus, ao encontrar aquela mulher, ele deixou o seu cântaro e correu para falar da mensagem de Deus ali. E após aquela mulher entender aquela mensagem, o texto bíblico nos diz que ela deixou o que estava fazendo e foi anunciar a salvação na cidade. Ou seja, uma atividade do dia a dia que ela fazia todos os dias, passou a ser uma oportunidade de anunciar a palavra de Deus.
a mensagem de salvação, porque, irmãos, nós não temos a possibilidade de entender e de poder prever aquilo que acontecerá amanhã ou logo mais algumas horas, e a partir dessa compreensão da nossa limitação, da nossa finitude, há o senso de urgência no cumprimento da missão. Sim, cada oportunidade que temos é uma oportunidade que pode ser única para falar do amor de Deus, porque missões é um anúncio constante da salvação. O evangelismo diário, irmãos, poder compartilhar o evangelho em casa, poder compartilhar o evangelho no trabalho, poder compartilhar o evangelho na escola, e vou abrir aqui uma outra estratégia, poder compartilhar o evangelho nas redes sociais. Irmãos, as redes sociais, elas hoje se configuram um dos campos mais abertos que nós temos para falar do amor de Deus. Ao invés de a gente usar as nossas redes sociais só para compartilhar coisas, né, ocasionais do nosso dia a dia, que também tem espaço para isso, mas que utilizemos as redes sociais como estratégia para falar do amor de Deus, como estratégia para falar do trabalho que a sua igreja tem realizado, como estratégia para falar do seu dia a dia, como compromisso de um servo e uma serva do Senhor, indo à igreja, cultuando. Compartilhe esses registros, para que as pessoas possam perceber a maneira como nós éramos e a maneira como nós somos, a forma graciosa como fomos transformados pelo amor de Deus. Sim, as redes sociais hoje é um campo fértil de missões, onde ali nós podemos usar também para falar do amor de Deus, porque as pessoas estão lá, irmãos, e nós sabemos disso. Nós estamos lá nas redes sociais, por isso lá também é um campo missionário. Muitas vezes nós escolhemos lugares em que nós iremos exercer o nosso compromisso, em que nós falaremos do amor de Deus, em que nós seremos missionários. E há outros lugares que ali não, ali é um lugar mais particular, mais pessoal, ali serei eu mesmo. Mas em todos os lugares, irmãos, somos todos missionários. Deus nos dá chances diárias para falar de Cristo. E a pergunta que fica é: estamos aproveitando essas oportunidades? Mas em terceiro lugar, a partir do texto que lemos no livro dos Salmos, no Salmo 96, no versículo 3, o texto nos diz: anunciai sua glória entre as nações, e suas maravilhas entre todos os povos. Ora, irmãos, nós aprendemos a partir desse versículo que a missão ela tem um alcance global. Foi aqui que surgiu a Junta de Missões Mundiais. Anunciai a sua glória entre as nações, e as suas maravilhas entre todos os povos. Essa mensagem, ela vai confrontar aquela ideia errônea que muitos têm, de que no Antigo Testamento a salvação era exclusiva para o povo hebreu. Ora, desde aqui, irmãos, entendamos o texto: anunciai a sua glória entre todas as nações, e as suas maravilhas entre todos os povos. E essa missão que foi compartilhada com o povo de Israel no passado, ela está presente em nossos dias. Sim, irmãos, orar pelas nações, orar pelos povos, a fazer com que a nossa vida seja um instrumento de Deus para falar a todas as nações. E nós conseguimos chegar às nações orando, nós conseguimos chegar às nações indo, nós conseguimos chegar às nações contribuindo, nós conseguimos chegar às nações dedicando os nossos melhores dias, dons, talentos e recursos, para que a obra missionária ela seja realizada, ela seja completa. Porque no amor do Pai, nós vamos completar a missão. A missão ela tem um alcance global. O plano de Deus sempre foi global, sempre. Desde Gênesis, quando Deus prometeu a Abraão, um texto que já fiz referência, de que todas as famílias seriam abençoadas por meio da descendência dele, por meio da vida dele. E o Salmo 96, ele reforça essa visão missionária, de que somos chamados como povo de Deus para proclamar a sua glória em todas as nações. A grande comissão, texto que nós temos decorado, Mateus capítulo 28, versos 19 ao 20, nos ordena a fazer discípulos de todas as nações.
Irmãos, é uma ordenança, é uma ordem, é uma diretriz. Não é apenas para a gente escolher se vamos fazer discípulos apenas em Samaria ou só na Judéia, mas em todos os lugares, em todas as nações. Nossa missão vai além das fronteiras da igreja. Nós temos uma missão local, como igreja, que está situada em um bairro, em uma comunidade, em uma cidade. Temos o compromisso com este bairro, porque a nossa igreja, a Igreja Batista em Campo Grande, então há um compromisso nosso como igreja com este bairro, o bairro de Campo Grande, mas o nosso compromisso vai além das demarcações geográficas, dos limites geográficos do bairro. A nossa missão vai além dessas fronteiras. Podemos apoiar missionários, podemos investir na vida de missionários, podemos orar por missionários. E eu sou grato a Deus porque esta igreja, ela entende que fazer missões não é apenas enviar recurso financeiro. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, se você não enviar, o recurso vai chegar do mesmo jeito. Porque o recurso não é seu, é de Deus. Se essa igreja não enviar, o recurso chegará do mesmo jeito. Não ache que estamos fazendo algo muito bom para Deus, adotando missionários. Não, irmãos, é o nosso compromisso, é a nossa missão. Mas se a gente não fizer, o recurso chegará da mesma forma. Porque a obra missionária não está restrita à nossa ação de dar ou deixar de dar, porque a missão é de Deus, a missão é do Senhor, a obra é do Senhor, os recursos são do Senhor. Mas quando nós assim entendemos, e quando nós enviamos recursos, mas fazer missões é muito mais do que fazer recursos, do que fazer uma transferência, do que fazer um Pix. Fazer missões, irmãos, é aquilo que essa igreja tem feito. E como eu me alegro, irmã Kátia, quando a irmã compartilha que esteve orando com a esposa do missionário, quando ali ela pôde compartilhar dos seus desafios, dos seus dilemas, quando de repente ela pôde chorar ali com os irmãos, poder compartilhar a vida, poder chegar, irmãos, no início de um ano, em que todos nós, os irmãos que têm filhos, sobretudo em idade escolar, e temos o desafio de fazer uma matrícula, de comprar um material escolar, de comprar uma farda, é a gente poder ligar para essa esposa, para essa irmã, dizer, olha, você já fez a matrícula do seu filho aí na escola onde você está morando? Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de completar ali o material escolar do seu filho? De comprar farda escolar? Isso é fazer missões, irmãos. Porque isso vai animar o coração da nossa missionária que está lá do outro lado. Isso vai falar o coração dele. Fazer missões é saber quando o missionário que está distante, que perdeu um ente querido, como aconteceu agora recentemente, ano passado, com um dos nossos missionários, que seu pai faleceu. E por conta do contexto, ele não tinha como vir aqui, a ter esse último momento com a sua família, ali na despedida do seu pai, ele poder receber uma ligação de alguém de Campo Grande, e dizer, olha, estamos orando por sua vida, Deus o console, Deus derrame do seu bálsamo, do seu consolo sobre a sua vida. Isso é fazer missões. E nós não estamos limitados a questões geográficas, mas mesmo estando do outro lado do mundo, nós podemos sim falar do amor de Deus. Porque a missão, ela tem um alcance global, sempre teve. Nossa missão, como mencionei, vai além das fronteiras. Devemos ter um coração missionário, irmãos, seja indo, sustentando missões, evangelizando ao nosso redor. Todos nós somos missionários. E o desafio que fica para nós nesta manhã, nesta oportunidade, neste culto que estamos encerrando o mês de missões mundiais em nossa igreja é: eu me sinto um missionário? Eu tenho efetivamente agido, tenho exercido esse ministério? Somos todos missionários. O Salmo 96 nos ensina que a missão de Deus é para todos nós. A identidade missionária da igreja não é opcional, irmãos. Não é uma escolha que nós fazemos. É uma consequência natural de quem ama a Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho um coração missionário. Se a igreja ama a Deus, ela tem um coração missionário. A adoração nos impulsiona para a missão. Anunciar a salvação é um chamado diário. E o evangelho deve alcançar todas as nações. Que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão. Que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos dEle para a expansão do seu reino, para que, independentemente de questões geográficas,
de limitações que porventura tenhamos, possamos sim completar a missão, porque todos nós somos desafiados a, no amor do Pai, completar a missão.